organização pelo convite, parabenizar a todos que estão aqui, também a organização pela iniciativa, né? Então, assim, achei bem interessante, não conhecia, então passei a conhecer hoje, acho fantástico, parabéns, Roberto, acho que é isso mesmo que a gente está precisando no Brasil, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como as coisas têm mudado no nosso país e quais são as perspectivas e como nós, no nosso dia a dia, temos feito a diferença, temos trabalhado exatamente em cima do setor público e privado, aqui no Brasil e na Inglaterra também. Já entrou ali a apresentação? Eu vou fazer um malabarismo aqui para conseguir passar os meus slides com esse telefonezinho. Mas o bom o ponto, como ela iniciou falando, né, eu sou diretor da LiveWork. A LiveWork é uma consultoria, eu vou falar um pouquinho depois sobre a empresa, sobre o que a gente faz, mas basicamente nós somos uma consultoria que trabalhamos com inovação de serviços, é nisso que a gente foca. Então, quando eu estiver falando de inovação aqui, na maioria das vezes, o resultado do nosso trabalho é um novo processo, um novo serviço, que é mais adaptado à vida das pessoas, que as pessoas consigam se relacionar melhor com esse serviço, né? Um serviço mais fácil de utilizar, mas nem por isso mais caro para quem está provendo esse serviço. Então, é um equilíbrio que a gente busca. Eu vou começar, e eu quero seguir assim ao longo da palestra, eu vou começar contando uma história para vocês. O ano é 1938. E Soichiro Honda tinha um sonho. O sonho dele era vender peças para a maior fabricante de automóvel do Japão na época, a Toyota. Então, ele vendeu tudo que tinha, penhorou as joias da esposa e montou uma pequena oficina, onde ele começou a trabalhar num novo design, né, num novo projeto para fabricar peças de motor. Um ano depois, né, um ano de trabalho, dormindo e acordando na oficina, ele conseguiu finalmente uma reunião com a Toyota, né, tão esperada. Foi até a Toyota e apresentou o projeto dele, mas ao chegar na Toyota, ao mostrar tudo o que ele tinha feito, a Toyota respondeu para ele, né, os dirigentes da Toyota responderam para ele que o design dele, o projeto dele, não alcançava os padrões de qualidade exigidos na época pela fabricante. De volta à prancheta, mais um ano, quer dizer, ele já estava quebrado na primeira apresentação, né, mais um ano, e ele volta e consegue uma segunda reunião com a Toyota. Nessa reunião, depois das alterações que ele tinha feito no design dele, no projeto dele, finalmente ele consegue a aprovação e consegue o contrato de se tornar um fornecedor da Toyota. Oficialmente, agora, a Honda era um fornecedor da Toyota. Bom, agora ele só precisava de dinheiro para construir a fábrica dele, né, e começar o trabalho. Aí ele aplica para o governo no Japão, na época, para tentar conseguir o concreto que é necessário para a construção da fábrica. Só que o ano é 1940, 1939, e o Japão está se preparando para entrar em guerra. Então, o governo nega o pedido de concreto porque acha que o concreto é um material extremamente escasso e necessário agora para o momento em que a máquina do governo está vivendo. Bom, sem opção de concreto para construir a fábrica, Honda junta a sua equipe de engenheiros e constrói uma maneira deles mesmos produzirem o próprio concreto. Então, eles produzem o próprio concreto, constroem a fábrica. Durante a guerra, a fábrica de Honda é bombardeada não uma, mas duas vezes. Eu estou falando, mas eu vou passar. Esse é o Honda, essa é a pequena oficina, e eu estou aqui. Não uma, mas duas vezes, né? Então, a fábrica foi completamente destruída. Na segunda vez, Honda teve que mudar a sua linha de produção para trabalhar com geradores. Só que os geradores eram movidos a gasolina. Outro grande problema na época da Guerra do Japão. Na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque gasolina era escassa, era difícil conseguir gasolina. Então, o que o Honda fazia era visitar os campos, né, as bases aéreas americanas, e pegar... porque os americanos iam andando pelo Japão, então eles abandonavam as coisas. Quando você está na guerra, você vai se deslocar de um ponto para o outro, para dentro de um país, você não pode carregar tudo, né? Então, você vai deixando as coisas para trás. Uma das coisas que os americanos deixavam era a gasolina. Honda descobriu isso. Então, Honda visitava essas bases aéreas e pegava a gasolina dos americanos para fazer o motor da sua própria fábrica funcionar. Logo depois, o Japão foi assolado por um terremoto e a fábrica de Honda foi completamente destruída. Bom, então, desesperado, sem opções, dessa vez não dava, não tinha saída, Honda vendeu o seu projeto, quer dizer, o seu sonho, tudo que ele tinha investido nos últimos anos, para a Toyota. Praticamente deu, né, o projeto. E voltou para aquela situação em que ele se encontrava antes de começar esse projeto, morando com a esposa dele num bairro pobre e com muita dificuldade de prover para a família, né?
E uma das dificuldades que Honda tinha era exatamente a dificuldade de se locomover, porque se o Japão já não tinha gasolina, se o Japão já estava naquela situação, se eu não posso me deslocar, as possibilidades que eu tenho de prover para minha família são ainda menores, né? Então, num momento desse de desespero, né, de escassez total de recursos e tendo que prover para a sua família, Honda acopla em sua bicicleta um motor. E o resto é história. A Honda hoje emprega mais de 200 mil funcionários no mundo inteiro, é a maior concorrente da Toyota dentro e fora do Japão. Essa história toda, para a gente começar a alinhar o contexto do nosso assunto hoje, é que a inovação não nasce da abundância, gente. Antigamente a gente imaginava que a inovação nasceria da quantidade de dinheiro investido em pesquisa e desenvolvimento. Seria sintomático. Quanto mais dinheiro eu colocar de um lado do meu cano, mais inovações vão sair do outro lado. Só que esse mundo era um mundo industrial. Esse mundo está deixando de existir, a gente está vivendo um outro momento, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Isso é quanto a Microsoft investe do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Isso é quanto a Apple investe. Então, em relação a uma empresa inovadora pela outra, né, e a relação quanto cada uma delas investe em P&D, fica claro que o que o Steve Jobs falou não é tão mentira assim. Em 1998, ele diz que inovação não tem nada a ver com P&D, tem a ver com como você gerencia suas pessoas, seus recursos, e como você conhece as pessoas para as quais você projeta, né? Então, esse é o comecinho quando o Steve Jobs voltou para a Apple e começou essa revolução que culminou no iPod. Então, a maioria das empresas já possui, esse é o ponto, os recursos que precisa para inovar. A maioria das empresas, a maioria das organizações já possui os recursos que precisam para inovar. O que falta? Se vocês tivessem que dizer o que falta. Gerenciamento, quem mais? Gestão. É verdade, tudo isso falta. Mas eu gosto muito de uma palavra que norteia tudo isso, norteia o gerenciamento, né? Norteia a organização e etc. Empatia. Tem o áudio? Melhor. Vou voltar, só para a gente poder ver. Tá saindo o som? Que eu acho que tá meio... Tá conectado o áudio? Legal, ótimo, ótimo. Vamos dar uma olhadinha. Não. Agora vai. Agora vai. Não está saindo. Perdeu o som. Que estranho. Vamos só fazer um teste aqui. Tirar e colocar de novo. Não. Bom, se não tiver som agora, a gente vê sem som, porque tanto faz. Na verdade, o importante é a gente ver o vídeo. Bom, não importa que está em inglês, o que acontece, esse é um projeto coreano, fantástico, ganhou vários prêmios de design. E o que esse projeto faz é o seguinte, o que essa equipe fez foi analisar o mercado de equipamentos de fitness, esses que a gente usa quando a gente vai para a academia, e eles começaram a ver que existiam diversas marcas competindo, né, pelo melhor design, pelo design mais bonito, pelo design mais funcional. Mas não tinha nenhuma marca endereçando um problema, que é um problema que as pessoas vivem todos os dias, principalmente quem tem dificuldade de locomoção, né, quem é deficiente. É o problema de revezar o treino, de conviver com as pessoas que têm mobilidade normal. Então, o que eles fizeram, essa aí é a pesquisa de imersão que eles executaram. Eu gosto desse vídeo porque mostra um pouquinho nossa forma de abordar as coisas. Então, eles imergiram no universo dessas pessoas com dificuldades, né, de mobilidade. Depois que eles imergiram nesse universo, eles bolaram algumas soluções, é isso que vocês estão vendo, e chegaram nesse design final que eu acho que mereceu todos os prêmios que ganhou, realmente pela capacidade de endereçar um problema que é latente, que existe, né, e com o qual nós convivemos todos os dias, mas nenhuma outra marca dessa endereçou.
Então, vocês estão vendo, a máquina foi toda desenhada para que você não tenha tanta necessidade de ter uma habilidade especial, nem força, né? Uma série de apetrechos para que você consiga lidar com a máquina, mesmo que se você tiver alguma deficiência nas mãos, nos braços ou nas pernas. E por aí vai. É uma pena que não esteja com som, mas também o som é só uma musiquinha. É que a diferença é que eu tenho que ficar narrando para vocês quando não tem a música. Mas é mais ou menos isso. E aí, o que vocês estão vendo aí é realmente a facilidade que a máquina traz, mas o genial desse design, o que eu acho fantástico, é que ela não é uma máquina de exclusão, né? Ela também não é uma máquina para o deficiente físico. Ela é uma máquina para você que tem a mobilidade e para você que não tem a mobilidade revezarem o treino. Então isso é fantástico, porque esse tipo de inovação a gente só cria, a gente só descobre quando a gente vai e mergulha no universo das pessoas. Ao mergulhar no universo das pessoas, conviver com elas um tempo e observar como elas vivem, como elas fazem, quais são os desejos, necessidades e barreiras dessas pessoas, a gente começa a ter ideias de projeto que endereçam esse tipo de problema. Aí o modelo final, né, as pessoas... no final, o que ele fala está na hora de parar de excluir as pessoas e começar a realmente incluí-las. Um exemplo na indústria de máquinas, uma indústria extremamente comoditizada, mas uma solução que sai completamente do padrão de competitividade, né? Então, aquela melhoria incremental que as pessoas vêm fazendo, né? Então, meu concorrente melhorou o design aqui, eu preciso melhorar o meu design ali. Essa equipe conseguiu sair completamente disso e brigar num outro nicho por outra coisa. Bom, e aí eu entro no cerne do assunto aqui, que é realmente tecnologia não é inovação. Inovação é diferente de tecnologia, né? A gente está muito acostumado a entender a inovação através da tecnologia, né? Porque tem sido óbvio ao longo da Revolução Industrial, né? O rádio, a televisão, o avião e etc., né? A gente tem vinculado bastante, às vezes até inconscientemente, a inovação com tecnologia. Mas a verdade, o que vocês vão ver aqui, alguns casos que a gente vai mostrar para vocês, é que não necessariamente isso é verdade. Quem lembra dos Jetsons aqui? Às vezes eu pergunto quem lembra dos Jetsons e quase ninguém levanta o braço. Tô tão velho, cabelo branco. Bom, os Jetsons, o que eram os Jetsons, né? Era uma visão do futuro, né? Há, sei lá, 20 anos atrás, né? Esses caras que criaram tiveram essa visão do futuro. Mas para ter essa visão do futuro, o que eles fizeram foi olhar para o presente, olhar para as máquinas que existiam naquele momento e pensar aquelas máquinas daqui a 50 anos, né? Então eles olhavam para o carro e viam o carro voando. Eles olhavam para o telefone e para a TV e viam uma TV que era um telefone ao mesmo tempo. Então, se você falasse no telefone na sua casa, ficava lá aparecendo sua imagem e tal. Vocês já imaginaram que inferno seria se você tivesse que falar no telefone de manhã com alguém, seu chefe te ligando cedo de manhã para avisar para você não esquecer da reunião, você descabelado, de pijama, tendo que arrumar um jeito de mais ou menos... né? Outra coisa interessante também já imaginou que inferno seria se a gente tivesse que ficar parado em frente a uma TV para falar no telefone? Ninguém consegue fazer isso, né? Todo mundo tem que andar para falar, todo mundo fala no celular, né? Um dos maiores comportamentos visíveis quando as pessoas estão interagindo com o celular é que as pessoas estão andando para um lado e para o outro, né? Então, obviamente, quando isso foi pensado, quando isso foi projetado para o desenho, ninguém imaginou comportamentos de pessoas, ninguém imaginou o futuro como comportamento, todo mundo imaginou o futuro como tecnologia. E os carros que voavam? Imagina se a gente estivesse em São Paulo agora os carros voando. Não tem sol mais, né? Não teria sol. Então, a solução no desenho é legal porque não tem muitos carros voando, né? Principalmente nesse aqui que eu mostrei ainda agora, só o deles, né? Seria bom, eu também queria que só meu carro voasse, né? Mas não seria bem assim. Bom, então, basicamente, essa ideia é uma ideia que é antiga. E ela está enraizada aqui, ó, nesse eixo que foi inventado no MIT, em 1985, que cruza a questão do seu produto ou serviço ser uma nova oferta e a questão do seu produto ou serviço incorporar uma nova tecnologia. E classifica inovação como incremental ou ruptura, que são esses termos que a gente está gostando pra caramba de falar, está lendo a beça em revista, mas esses termos incremental e ruptura nascem dessa classificação no MIT, que é uma classificação feita para empresas pequenas de tecnologia, que foi extrapolada depois, esse estudo foi extrapolado para todo tipo de indústria. Então, quando a gente fala, mas é uma inovação incremental, mas é uma inovação de ruptura, na verdade, indiretamente, a gente está se referindo a isso aí. Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje é que esse eixo fica velho na nossa realidade atual. Porque ali a gente está considerando se é uma nova oferta, se é um novo negócio e se é uma nova tecnologia. E se a gente pensar assim, isso aqui é uma baita de uma inovação.
Não tem áudio para nenhum vídeo? Não. Bom, ok, é só uma música também, mas... Parou o vídeo, Luiz. Não. Vamos lá, de novo. Isso seria uma baita de uma inovação. Uma pequena serra elétrica, que você liga o USB no seu computador, super prática, você pode manter na sua mesa do escritório, e te ajuda a executar as tarefas que você mais precisa no dia a dia, como cortar um banco ou cortar aquela pequena árvore que fica no canto do seu escritório. Pensando como no eixo uma nova oferta, uma nova tecnologia, nós estamos falando aqui de uma baita inovação, porque ela se encaixa perfeitamente naquele quadrante ali de cima. O que a gente está tentando mostrar para vocês hoje é que não existe, esse eixo não obedece mais à realidade, não obedece mais à sociedade e o mundo onde a gente vive hoje. A gente tem que trocar aquele termo tecnologia por usuário. E aí sim, a gente tem uma inovação como essa aqui. Não sei quem viu esse vídeo já, esse vídeo é fantástico. Esse fala um pouquinho sobre o iPad, mas mais do que falar da tecnologia do iPad, esse vídeo mostra como que essa senhora, depois de anos e anos e anos desconectada completamente do mundo digital, né? Imagina que ela tem 100 anos, é o aniversário dela de 100 anos, e ela está ganhando um iPad. É isso que está acontecendo. E esse é o tempo que ela leva para aprender a escrever no iPad. Eles estão ensinando para ela como fazer. Imagina quando um idoso tem uma relação muito complicada com o mouse, né? Isso a gente pode perceber muito claramente, né? Então, quando o idoso pega o mouse, às vezes ele se mexe junto, né, com o mouse, porque aquilo não faz muito sentido. Outra coisa é quando você pega o mouse e mexe, o que mexe está aqui na tela. É um bloqueio muito grande, é uma barreira de uso, né? E eles acabam abandonando e não utilizando. No caso da dona Virgínia, que é o nome dela, ela começou a tentar utilizar o iPad, e o que acontece na prática é que ela começa a evoluir e muito rapidamente ganha fluência, né? Aí vocês já estão vendo ela sozinha na festa de aniversário, escrevendo, e o que o iPad faz por ela é que ela volta a compor poemas e ela volta a ser, quer dizer, ela se torna também, né, uma cidadã digital, né, que é muito importante. Quando a família dela toda hoje troca e-mails e ela não recebe nenhum deles, né? Então a vovó agora passa a fazer parte da comunidade digital. Isso é fantástico, ela pode fazer isso no colo dela, ali com todo conforto. E aí ela escreveu um poeminha pro iPad, né? Então ela fala, traz pequeno aparelho, né? Ficou claro para mim nesses meus 100 anos que voltar a ler e escrever estão de volta ao meu alcance por causa desse pioneirismo que é o iPad. Então, quando a gente começa a entender que isso, na verdade, é que caracteriza uma inovação hoje em dia, a gente começa a decodificar que para uma inovação realmente ser considerada uma inovação no universo que a gente vive hoje, ela tem que ser percebida pelas pessoas e adotada pelas pessoas, adotada na vida das pessoas. Então, quando o iPad é lançado, ele é uma tecnologia. Quando o iPad faz isso por alguém, ele é uma inovação. Então, inovação, gente, é valor percebido. Algo é inovador quando as pessoas adotam, quando aquilo ajuda as pessoas a viverem e trabalharem melhor, seja um produto ou seja um serviço, né? Nós não estamos mais na busca pela mais moderna tecnologia de todas. Até porque isso vai ficar cada vez mais difícil, né, com o mundo do jeito que está. Nós estamos na busca por melhorar a qualidade de vida, a forma como as pessoas interagem entre si, facilitar relacionamentos, né, realmente trazer uma oportunidade para as pessoas lidarem com esse novo mundo melhor do que a que elas têm hoje, né? Um ferramental novo. Mas, isso tudo é muito legal, Tennyson, mas existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho, né? Quem fala isso é Morpheus, do filme Matrix, e é muito verdade. E o que eu estou aqui para falar para vocês hoje, estou aqui exatamente para falar para vocês hoje, é sobre a questão do Design Thinking, que é, como o Roberto falou, o curso que a gente tem na SPM, né? E é a engrenagem por trás do que a gente usa em cada um dos nossos projetos. Basicamente, o que o Design Thinking oferece é uma forma prática, realmente, não só de conhecer o caminho, mas também de trilhar esse caminho, né, através de 3 lentes. A lente do que é desejável, do que é financeiramente viável e do que é tecnicamente possível. Quando eu comecei a conversar com vocês hoje, eu falei sobre a gente cria serviços que são mais desejáveis para as pessoas, mas que também são mais baratos na hora de oferecer, são mais sustentáveis para o negócio, né? Geram também um modelo de negócio sustentável. Então, é porque a gente busca o equilíbrio entre essas 3 forças. O que é financeiramente viável também é importante,
tanto quanto o que é desejável, porque eu não posso criar algo que não se sustente ao longo do tempo, né? Eu não posso, empresas também geram empregos, né? Então eu não posso criar algo que é extremamente desejável para um usuário, para um cliente final, um usuário do serviço, mas que a minha equipe não consegue entregar, as pessoas continuam se demitindo porque a vida deles se tornou um inferno, ou que eu não tenho dinheiro para suportar o processo lá na minha linha de frente de atendimento, e etc. Tudo isso tem que ser analisado. O Design Thinking está longe de ser uma maneira somente criativa de lidar com problemas. Está longe de ser isso. O Design Thinking é uma maneira, é uma abordagem também sistemática, que vai cuidar também sim da parte do negócio. Ele não é só a criatividade, ele é o equilíbrio dessas forças, né? A gente sabe que, obviamente, ninguém está querendo aqui sugerir que vocês façam a gestão de vocês somente baseada na criatividade. Mas é fato também que a maneira atual como as coisas têm sido feitas, né, tão quantitativa, tão focada numa segmentação errada do que realmente as pessoas representam e como elas interagem com o mundo, né, tão analítica, tão PowerPoint, tão Excel, não está funcionando bem, né? Então, o Design Thinking propõe exatamente uma força intermediária aí, uma força que contrapõe essas duas para gerar uma nova perspectiva. A gente vai falar. E baseado nesses 3 pilares aí, empatia, colaboração e experimentação. O Design Thinking está muito baseado nesses 3 pilares, e eu mostrei um pouquinho disso no vídeo que a gente viu. Uma pena que estava sem som, mas a empatia, quando eles mergulharam no universo daqueles usuários com deficiência física, colaboração quando a equipe toda, junto com esses usuários, né? Porque o usuário final do serviço, do produto, participa também do projeto. Por que não? Né? Eu tenho a oportunidade, assim, de testar coisas antes, de verificar, de aprender com esses usuários ao longo do meu projeto e não entregar alguma coisa e depois juntar todo mundo numa sala e falar, funciona para vocês? Né? Esse é um modelo antigo, gasta-se muito dinheiro para fazer. Experimentação é exatamente a gente poder testar as coisas antes que elas sejam efetivamente liberadas, né? Enquanto elas são ainda baratas de serem testadas. Eu vou entrar um pouquinho na questão do desejável, que é bem interessante, principalmente para o setor público. Eu vou mostrar um case agora, mas sim, serviços têm que ser desejáveis. As pessoas têm que desejar utilizar. Se elas precisarem um dia utilizar o serviço, elas não têm que pensar, meu Deus, eu tenho que ir lá, vou ter que perder metade do meu dia de Elas têm que pensar, não, inclusive é fácil, elas têm que indicar, mesmo sendo no setor público, por que não? Né? Você pode resolver dessa maneira sim, mas você também pode resolver online, sabia? Eu consegui resolver online isso. Né? Se a gente não criar essa desejabilidade, né, não adianta a gente criar um serviço que ele nunca vai ser divulgado, nunca vai ser propagado. As pessoas propagam o que elas desejam utilizar, o que elas acham que resolveram problemas reais que elas tinham. E por que a gente tem essa mudança de um eixo para o outro? Né? Eu gosto muito dessa frase. Quem aqui viu O Mágico de Oz? Um dos meus filmes preferidos, né? Essa frase é clássica, né? Quando a casa da Dorothy voa pelo ciclone e cai, e ela vira para o cachorrinho e fala, Totó, eu sinto que não estamos mais no Kansas. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós não estamos mais no Kansas. O mundo mudou completamente. Foi a China que se integrou na Organização Mundial do Comércio e estabeleceu regras claras de comercialização, de mercado, que permitiu que várias empresas mandassem as suas fábricas para lá, né? Sejam pelos padrões abertos que foram criados, que permitiram a internet que a gente conhece hoje, que é uma internet muito diferente, muito mais colaborativa do que a a gente conhecia antes, né? Então, hoje eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ter 2 empresas sincronizadas o tempo inteiro, trabalhando, sendo que elas estão em setores diferentes, muitas vezes, em negócios diferentes, e, pasmem, muitas vezes elas são concorrentes entre si, né? No entanto, trocam informações o tempo inteiro, com padrões que são abertos. Antigamente seria impossível fazer isso, porque cada um tinha o seu segredo, né? O seu segredo processual. Então, isso mudou bastante coisa. Inclusive, para essa empresa aí, né, quem conhece a Zara, a gente tem essa loja aqui também em São Paulo, a Zara tem um modelo logístico de fornecimento, né, que bebe dessa questão que eu falei agora dos padrões abertos, né, para criar para você uma experiência de compra bem diferenciada do que você imagina. A gente, quando vai na Zara, não pensa sobre isso, mas o fato é que tem muito pouca roupa. Quem já foi na Zara aqui? Quem já percebeu que tem muito pouca roupa, tipo de roupa igual nas araras, né? Pois é, a Zara consegue fazer isso porque cada vez que você compra uma blusa na Zara, as fábricas onde essa blusa é produzida, as áreas de design onde essa blusa é projetada, recebem um estímulo dizendo que essa blusa, estejam elas onde estiverem ao redor do mundo, essa área é avisada que uma blusa foi vendida no shopping Paulista, São Paulo, Brasil, desse tipo, dessa cor.
Então, eles conseguem controlar e saber isso imediatamente. Eles conseguem controlar e saber que existe essa demanda, ou essa blusa não teve tanta demanda, essa calça não teve tanta demanda. Então, é viva, é uma rede neural, praticamente viva, de estímulos de um lado para o outro. Isso foi possível depois que a gente teve essa explosão da internet, né? Por consequência, os padrões abertos que foram criados. O Google, porque o Google cria uma democratização da informação, não só o Google, as buscas, né? Cria uma democratização da informação que não estava presente antes. Fato, né? Hoje em dia, o conhecimento está lá, está disponível, né? E a gente está tendo que reestruturar uma série de coisas, inclusive a educação, para poder alcançar o ritmo desse novo mundo, né? Essas crianças dessa geração Z, que já nascem completamente conectadas e que não conseguem nem sequer imaginar o mundo antes do Google, né? Eu vi uma frase recentemente que eu achei fantástica, que é o seguinte: sem querer, não fazendo nenhuma menção a credo ou religião, mas eu não sei o que tem dentro do Google, essa foi a frase que eu ouvi, mas eu sei que uma coisa é certa: Jesus já morreu, já voltou e mora dentro do Google. Não, por quê? Gente, ele, até te corrige, né? Até te corrige. Você busca um negócio errado? Não, ô estúpido, não é assim. Você não queria dizer exatamente isso? Pô, né? Eu posso googar errado, que ele me... É incrível, né? É incrível, mas quem imagina o que tem lá dentro, né? Mas eu não sei, mas é uma revolução inteira. É uma revolução inteira. A partir do momento que ele cria essa facilidade, ele cria essa democratização que está a um clique de qualquer um, né? E um clique é o que não falta, né? Principalmente num país como o Brasil. Essa é uma lan house. Mas isso é fantástico, porque só na Rocinha nós temos mais de 150 lan houses. Só na Rocinha. Então, hoje a gente tem uma população brasileira, 60% da população brasileira conectada à internet de alguma maneira, né? E isso crescendo vertiginosamente. Então, é para essa nova população, é para esse novo cliente, né, entre aspas, que nós estamos produzindo e criando a engenharia dos novos serviços. Que serviços são esses? Né? São serviços que têm que suportar essa nova demanda. Com certeza essas pessoas e as que estão por vir não vão aceitar fazer as coisas como a gente fazia, como a gente aceitou fazer, né? São coisas bem complicadas. E essas pessoas são essas, né? Porque nós não estamos mais no Kansas, mas muito menos estamos naquele Brasil. Aquele Brasil que todo mundo achava que não ia dar certo, aquele Brasil que todo mundo jurava que não ia dar certo. Né? Aquele Brasil que a gente conheceu desde pequeno e a gente se acostumou a ver como aquele o underdog, né? o cara que está sempre por último. A gente pensava como brasileiro, sofredor, né? Vítima. Agora a gente ocupa um lugar muito diferente, né? no cenário mundial. Repara isso aí. Moradora da Rocinha, manicure, 34 anos, salário R$ 1.850, classe média. E ela mesmo se espanta. Classe média eu? Essa é a nova realidade brasileira. É para essas pessoas que a gente tem que projetar, é com essas pessoas em mente que a gente tem que lidar com os problemas que a gente tem hoje. Bom, mudou, né? E se a gente não consegue mais parar essas mudanças, e a gente não consegue parar essas mudanças mesmo, a gente tem que entender o que está acontecendo com as pessoas quando elas interagem com elas. Maria Flor tem 1 ano e meio. E essa é a primeira vez que ela lida com o iPhone. Demorou meio segundo. Não era para ter parado. Vou voltar um pouquinho. Tentar passar de novo. Luiz, tenta dar um back e ir para frente e para trás. Vai lá. Isso. Mas o ponto aí é o seguinte. Eu passo aqui. É isso aí. Essa é a geração que agora que a gente está esperando que cresça e comecem a utilizar, sejam serviços privados, serviços públicos, né? Bom, tá parando aí, mas basicamente depois ela olha para a tela e ri, né, porque foi divertido. Só que o problema é que quando a gente tenta projetar para essas pessoas, baseado no que a gente acha que acontece, não funciona. Quando a gente tenta projetar para essas pessoas, baseado no que elas dizem que acontece, também não funciona. Porque o que as pessoas dizem é bem diferente do que fazem. Aqui uma pergunta, por exemplo, para um usuário: como você prepara o seu café? Eletricidade ou fogo? Eletricidade é bem mais rápido. É assim que ele preparava o café. Eletricidade, ele está certo. Mas a realidade é bem diferente. Você utiliza o GPS do seu celular e dirige ao mesmo tempo? Claro, tranquilamente, mas complexo. Eu não consigo. Como é que ele consegue, né? Quando a gente vai ver,
assim que ele consegue. Você possui resfriamento suficiente de bebida na sua casa ao dar uma festa? Isso é um problema também, né? Porque a gente, na geladeira não cabe, né? A gente convida aquelas 10 pessoas, aí acabou. A gente tem que comprar isopor, fazer alguma coisa. Você possui, é uma pesquisa, você possui resfriamento suficiente? Não, eu sempre uso gelo. É, coerente. Parece que realmente é o que a gente está conseguindo pegar bastante na pesquisa quantitativa que a gente está fazendo. Mergulha no universo dele, o que você vai descobrir é mais ou menos isso. As pessoas, pessoal, dão o seu próprio jeito. Elas vão dar o seu próprio jeito. E por último, descreva a sua manhã. Simplesmente uma loucura, pois além de me arrumar para o trabalho, despachar as crianças para o colégio, eu tenho que dar a mamadeira do bebê. Quer dizer, Soma faz tudo de manhã. E quando você vai ver como o bebê toma mamadeira, é mais ou menos assim. Gente, somente perguntar não funciona. Somente imaginar não funciona. O que a gente precisa fazer é mergulhar no universo das pessoas que vão utilizar esse serviço com uma mente de iniciante. Né? E isso é um dos porquês do design thinking e um dos porquês do design na palavra design thinking. Porque o designer tem essa capacidade, né, de entrar num cenário para conhecer esse cenário mantendo uma mente de criança, sem manter a mente do especialista. Porque o especialista não tem mais praticamente nada a aprender. Né? É o iniciante que tem muito a absorver. Né? Então essa é uma das habilidades. E voltando para a questão do serviço, todo serviço deve transmitir princípios-chave. Não sei se todo mundo está conseguindo ler, mas isso é real. Né? O que está escrito na placa é conserto de malas e bolsas, estudos e ensaios, gravações de bandas, consultorias sobre discos voadores na Bíblia e etc. Etc. porque sei lá se ele resolver adotar um próximo modelo de negócio. E o engraçado também é que não é sobre consultoria de discos voadores, é na Bíblia, é um nicho que ele atua, né? Só sobre as questões que estão envolvendo a Bíblia. Então, alguns serviços as pessoas percebem realmente assim. Isso é real mesmo, mas no dia a dia a gente percebe, não sabe muito bem o que fazer, o que o serviço faz, o que não faz, como ele pode me ajudar. Né? Outro ponto é que tem que ser idealizado a partir dos desejos, necessidades e barreiras de seus usuários, porque eu tenho que projetar algo para quem vai utilizar. Se eu não fizer isso, o que acontece é que as pessoas encontram barreiras a utilizar esse serviço. Isso também é real. E não é tão complicado assim. E como eu comecei a palestra falando, também não custa tanto dinheiro. Né? Repara esse serviço, porque ao entender e compreender como as pessoas lidam com aquele lugar, como as pessoas frequentam aquele lugar, quais são as necessidades que elas têm e o jeito que elas estão dando, pode ter certeza que antes de existir esse poste aí onde eu consigo botar a minha câmera e bater uma foto, as pessoas estavam dando o seu jeito. E se você passasse ali 2, 3 dias, você ia observar esse jeito, assim como a gente observou a questão do gelo na máquina de lavar. E isso se traduz numa oportunidade, e a oportunidade é endereçada dessa maneira, e quando a gente só olha o case no final, a gente fala, pô, isso é genial. O cara que teve essa ideia é um gênio. Não, não é um gênio, ele é empático. Ele foi lá, mergulhou no universo, gastou o tempo dele para observar como as pessoas estavam reagindo àquilo e descobriu por observação, né, que aquilo ali era necessário. Simples, endereça um baita problema. Outra coisa que é importante quando a gente cria um serviço é a gente pensar em toda a jornada do cliente, não só naquele momento em que ele está interagindo com o serviço em si. Né? Toda pessoa que está aqui presente nessa sala teve um passado para chegar aqui, passou por algumas coisas para chegar aqui. Né? E depois, quando sair daqui, vai passar por outras. Né? Um serviço, como é o que eu estou prestando para vocês aqui hoje, ele acontece ao longo do tempo, né? E ele tem uma história a ser contada. Essa é uma loja de bonecas, o cara tinha um problema sério, que era vender boneca num universo tão comoditizado de boneca. Você vai em loja de boneca, tem boneca que chora, que ri, que anda. Né? Como vender boneca no dia de hoje? Né? Ele decidiu não fazer nenhuma dessas coisas. Ele decidiu fazer uma boneca simples, que não chora, que não ri, que não fala, mas endereçar a compra da boneca, o que significa a compra da boneca. Então, quando você chega com a sua filha nessa loja, ela escolhe, na verdade, um bebê para cuidar. Uma boneca, só que assim, como se fosse numa maternidade. Depois, uma enfermeira dá para ela explicações, né? E ela efetivamente assina um termo de responsabilidade de que ela vai levar essa criança, né, para cuidar. Depois, a enfermeira ajuda ela a aprender como cuidar desse bebê, né? Ela ganha um certificado de nascimento da criança, passa um tempinho com o bebê de camisola ainda dentro da loja. Essa boneca custa $110. Muito mais caro do que as que andam, riem e falam. E no final, não se iluda, você ainda vai ter que levar os pequenos apetrechos que a loja vende. Então, estejam preparados ou se mantenham longe. Né?
Por que isso, gente? Porque o serviço é muito mais como um filme do que como uma foto. E quando a gente projeta um serviço, a gente sempre pensa numa foto, no sentido de pensar naquele momento onde o cliente está no balcão, né? Aquele momento ali onde o cliente está comprando no supermercado. Mas, na verdade, essa aí sou eu, usuário do serviço. Mas, muito antes disso, eu sou uma pessoa, né? E eu tenho toda uma trajetória ao longo do meu dia, e parte dessa trajetória é realmente eu estar lá, naquele local, né? Mas quando eu endereço mais essa trajetória do que em si aquele momento específico, eu crio realmente inovações de serviço. E pensar nessa jornada serve para eu transportar o serviço que é endereçado ao consumidor dele, ao usuário dele, para um serviço que faz parte da vida dele, que ajuda ele a viver e trabalhar melhor, né? Esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente se aproxima das pessoas dessa forma para projetar. Mas só que, gente, tudo isso é ineficaz se a gente pensar de dentro para fora. Porque eu não vou conseguir imaginar tudo isso de dentro do meu escritório, né? Mais ou menos a vida de um chefe dentro do escritório é mais parecida com isso aqui. E esse é o funcionário. A gente quando está no nosso mundo, é uma pena que não tem um som, mas toca uma ópera, né, quando está na sala do chefe, e a sala do funcionário tem barulho de impressora, né? Então, gente, é mais ou menos isso que acontece, e isso fica comprovado, porque isso não é uma exclusividade nossa, né? Nem os gênios, nem mesmo as pessoas que são consideradas geniais pela gestão, conseguem inventar as coisas de dentro de portas fechadas. Michael Eisner, que foi um dos maiores CEOs, maiores presidentes da história da Disney, foi quem levantou a Disney depois que o Walt Disney morreu, né? A saída dele da Disney é controversa, mas os méritos dele na Disney são incontestáveis. Não conseguia enxergar a relevância no Animal Kingdom. Ele não achava que era um parque legal, porque quando o Joe Rohde, que é o cara que quis criar o Animal Kingdom, chegava para o Michael Eisner e falava, precisamos criar um parque temático de animais, ele dizia para o Joe Rohde que esse negócio de zoológico, animais, estava ultrapassado, que nenhuma criança mais queria realmente lidar com isso, que isso não fazia sentido e não ia trazer dinheiro. Então, depois de tentar 2 vezes, Joe Rohde tomou uma decisão. Ele decidiu marcar uma outra reunião com o Michael Eisner, mas dessa vez levar um tigre para dentro da sala de reunião. Só que assim, o tigre que está na sua frente é bem diferente do tigre que está na sua mente. Quando o Michael Eisner viu o tigre e viu esse animal fantástico que é o tigre a poucos metros dele, ele deu o ok para o projeto. Então repara que mesmo os gênios da gestão não conseguem fazer um projeto inovador hoje em dia se continuarem trancados dentro de portas. É preciso realmente dessa equipe que vai a campo, que entende como funciona, que está ali na linha de frente, né? Por isso a colaboração também com esses usuários que estão na linha de frente, com os funcionários que estão realmente atendendo o cliente é tão importante. Bom, mas não é só sobre ser desejável, né? Ser desejável é muito legal e é por onde a gente começa o projeto, mas ele também tem que ser financeiramente viável. E falando de serviços mais eficientes, né? A gente começa a entender que inventar é converter dinheiro em ideias. Isso é inventar. Eu posso fazer isso à vontade. Quanto de dinheiro eu tiver dentro do meu caixa, posso converter em ideias. Agora, inovar é sobre converter ideias em dinheiro. Isso é inovar, né? Inovar, então, implica que o meu projeto seja bem sucedido. São as ações da Apple e as ações da Microsoft. Pela primeira vez, a Apple ultrapassou em valores de ação ações da Microsoft. Bom, ao entender isso, eu quero mostrar para vocês um projeto nosso no setor público, lá na Inglaterra, onde a gente ajudou essa cidade de Sunderland, no norte da Inglaterra, a lidar com o problema de desemprego, que era um problema grave por lá, porque a cidade tinha mais de 37 mil desempregados, só 5 mil pessoas procurando emprego, e o que tornava esse problema extremamente complicado e complexo era que existiam vagas suficientes. Então, existiam empregos. Por que as pessoas não estavam procurando esses empregos, né? Tem uma diferença gritante de PIB, né, entre o norte e o sul da Inglaterra, então o norte é extremamente mais pobre do que o sul, né? Uma diferença de 30 bilhões, inclusive. Então, o centro nervoso da Inglaterra é realmente Londres e os arredores, né? Lá eles têm bastante problemas sociais mais para o norte. Então, o que a gente fez foi, claro, como eu estou falando para vocês, começar mergulhando na vida dessas pessoas, entendendo o universo dessas pessoas, e realmente acompanhar essas pessoas e entender por que elas não estão procurando emprego. Deve ter alguma coisa aí, né? E
quando eu falo isso, eu falo realmente passar tempo, passar 2, 3 dias na casa de pessoas reais, né? E entender realmente como funciona a vida delas. E por que o emprego não estava nos planos. Com isso, o que a gente conseguiu foi chegar nessa, que a gente chamou de jornada comum, que é uma jornada que as pessoas que estão nessa situação, desempregadas, têm que passar para poder chegar no mercado de trabalho. Então, às vezes, muita gente não está procurando emprego porque tem doença mental, alcoolismo, abuso de drogas, né? Não tem condição alguma de procurar emprego. Quando a gente tem uma instituição como Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que trata o alcoolismo, a gente tem uma questão de estabilidade, porque tem recaídas, né? A pessoa acaba tendo recaídas. Então, ela trata o alcoolismo, aplica para o emprego, aí depois bebe de novo e é mandada embora, né? Então, isso também não é sustentável. A gente passa para a questão da estabilidade. Depois da estabilidade, ou seja, já larguei o alcoolismo, larguei as drogas, eu preciso me capacitar, porque se eu sou um viciado, se eu tive problemas de depressão, qualquer coisa desse tipo, eu estou muito tempo longe do mercado de trabalho. Depois que eu me capacito, eu tenho que passar por um processo de contratação, né? Ser contratado e começar a trabalhar. E só efetivamente depois eu tenho uma continuidade, um processo de permanência no trabalho. Então a gente viu que as pessoas, o que vocês estão vendo aí são pessoas reais, né? Que a gente conviveu com elas e viu que elas extraímos desse convívio essas 5 etapas até o mercado de trabalho. Bom, essa abordagem já foi bastante diferente da abordagem que o governo estava acostumado a fazer, né, e com que o governo estava acostumado a investir, né, em muita publicidade para poder mostrar para o cidadão que existia emprego e etc. Então a gente começou a entender o problema de dentro, né, das pessoas para fora. O que a gente fez em seguida foi, junto com os funcionários do governo, junto com os funcionários de cada uma dessas instituições, porque o importante é que, quando a gente viu que existiam todas essas etapas, a gente chegou à conclusão que não ia dar para endereçar com uma única instituição todas essas etapas, né? Tem instituições do governo, públicas, ou até instituições privadas, muitas vezes, que endereçam essas partes de capacitação, ou a parte de reabilitação de drogados, etc. A gente precisava fazer essas instituições conversarem entre si. E a gente começou um projeto para simular como que isso funcionaria, como que essa conversa funcionaria, como que essa liga entre essas instituições funcionaria. Aí estão os esquetes. A gente sentou junto com os funcionários dessas instituições para criar o blueprint, né, o processo. Então, foi um processo que, mas Tênis, você está louco, você botar 2 instituições dessa para conversar é uma loucura, ninguém ia conseguir se falar. Conseguiram porque eles criaram o processo de conversa. Então, isso são eles trabalhando conosco no projeto, né? Pessoas de várias instituições criando realmente os processos que vão efetivamente serem executados por elas, né? Então, depois disso, fomos mais longe ainda. Juntamos todas essas instituições, cada uma dessas mesas aí representa uma dessas instituições, né? Então, a gente tem, por exemplo, instituições de capacitação, como o SENAC, por exemplo, trazendo para a nossa realidade brasileira, sentado aí. A outra mesa poderia ser dos Alcoólicos Anônimos, etc., né? Então, a gente colocou numa sala como essa aqui todas essas instituições que aceitaram participar do projeto piloto e a gente simulou esse processo de colaboração dentro de uma sala como essa, como se fosse um jogo. E jogando esse jogo de fazer as empresas colaborarem entre si, a gente não só descobriu falhas no desenho que a gente tinha criado junto com eles, como a gente descobriu novas coisas, novos problemas. É claro, né? E aí o que acontece é que eu não consigo te passar, eu preciso. O que eles estavam fazendo aí? Eles estavam simulando a vida, por exemplo, que vocês vão ver já, do John, que é um cara que foi preso, né? Depois que ele é preso, ele tem que ser reabilitado completamente, depois capacitado, depois tem que entrar no mercado de trabalho. Então, as instituições responsáveis pelo John estavam trocando informações entre si para que o John, quando passe de uma fase para outra, possa ser acolhido como alguém que está ali agora sendo capacitado, mas sendo recebido por alguém que sabe da história dele, sabe de onde ele veio, e dá crédito para ele, né? Acha que é importante o caminho de recuperação. E não alguém que está olhando a história dele e falando assim, o cara é ex-presidiário, né? Que ficha a gente consegue colocar num cara como esse, um cara que já entrou e saiu várias vezes da prisão. Então, a ideia era gerar essa colaboração. Esse é o projeto piloto, né, que foi foi implementado durante 10 meses para poder fazer toda a parte de teste realmente no ambiente real. Todas as instituições receberam um blueprint e todos esses formulários, então não tem software aí, não tem tecnologia nenhuma, só tem processos, né, e é uma forma dessas empresas todas colaborarem entre si. Isso que vocês estão vendo agora é o blueprint na parede de uma das instituições, que é o blueprint, a planta, né, do serviço, os processos que estão envolvidos no serviço, cada um dos funcionários sabe o que fazer, porque está aí, está apontado aí, né? E aqui, como eu estava falando, essa é a ideia da jornada do James, que é esse cara aí. Então, a gente está mostrando que primeiro ele se aproximou de uma das instituições que participava da liga, né? Depois ele foi treinado,
Depois ele participou de um curso de motivação, né, para a carreira, para poder reacender a vontade dele de trabalhar. Depois ele foi treinado em empilhadeira, né, e depois ele foi recolocado no mercado de trabalho. Né? Então essa é a ideia de você criar um serviço que faça com que a pessoa que está necessitada e está procurando emprego se sinta acompanhada ao longo do processo. Né? E não indo, batendo em várias portas e tendo que explicar a história dela de novo, que é uma humilhação muito grande, dependendo da situação em que você se encontrava. Esse é o resultado do projeto, quer dizer, do piloto do projeto. Né? No piloto do projeto, a gente teve 238 pessoas, né, durante esses 8, 10 meses que a gente rodou esse piloto. 72 delas acabaram no mercado de trabalho. Então, é um projeto que reduziu o custo só para vocês entenderem isso também, que é muito importante, eu falei no começo. É um projeto que reduziu o custo estimado para conduzir um cidadão de uma situação daquela ao mercado de trabalho, estimado pelo governo, de 62 mil libras lá na Inglaterra. Né? Esse projeto reduziu esse custo para 5 mil libras. Enquanto ainda ajudou as pessoas a serem mais compreendidas e estarem mais confortáveis. Né? Esse é um vídeo que tem legenda, mas eu acho que, infelizmente, não vai ter o áudio. Mas dá para vocês terem uma ideia do resultado. Então, estão explicando um pouquinho do background, né, do que acontece na cidade. Essas são as pessoas que a gente acompanhou durante um tempo, né, conviveu com elas nas casas delas. A Luísa era uma delas. Tenta ver se o teu áudio passa. Então, aí vocês estão vendo o processo agora realmente, né, abraçando as pessoas, né, ajudando elas a encontrar um emprego ideal. Porque não basta só oferecer uma lista de oportunidades. As pessoas têm que ser conduzidas à oportunidade que melhor se encaixa à vida delas. Consegue encontrar o ponto do vídeo? I didn't think the week after. I didn't think the next day. I thought I was just living daily life. It was maybe the relationship I was in. I was trying to support my two kids, give them the best that they wanted, and obviously kind of doing the door. And I was making good money on committing crimes. So basically I was just thinking of my girlfriend, my ex-partner, and my two sons. But obviously going in prison all the time, it was just breaking the relationships down. I didn't realise at the time. I didn't know what was happening. I was just thinking I was keeping them happy by giving them money, and it wasn't like that. I just kept going. There was a job centre for months when we were in released, trying to get jobs, and I couldn't break the barrier because of my qualifications. So I basically put us through my reg truck licence. Week after that, gets me slip, my certificates. Didn't have my card, I got my certificates. I went to the job centre. Week after I was in the job centre, I started employing. I've been there for a few weeks now. I'm really enjoying it. Changed my life around. All my family's been HGV drivers, so that's maybe one of my goals for next year, is always get Christmas out of the way and try and save a bit of money for my HGV licence. Because I've always wanted to have a HGV licence, but obviously with the site that I was in, I couldn't get to where I wanted to be. So that was just like a far-fetched dream sort of thing, really. But now it's not a far-fetched dream, it's true, it's actually
in my graft to reach it. What made the Sunderland Make It Work project different is the focus on service design and the involvement of innovation and design expertise to support the review in such a traditional public sector activity, and that's what made it so interesting for One North East. The design-led approach really challenged the way we think about and work with the market, both clients and providers. We have a much more user-centred approach. Design expertise helped us understand the real, not perceived barriers and to design out practical solutions. I think the positive features that we've been able to learn from this project has been very much to look at things through the eyes of the user, through the eyes of the client, and there were some key words that we've had drummed into us by the design team from the beginning, and that is we have to make the journey and the service be efficient and effective, but then and they're terms that we're all quite familiar with, but then it has to be usable and useful and desirable, and I think it's really, that was a new one on us. We weren't used to working with things that had to be desirable, but people have to want to do it. For me personally, I think it was the visual thing. I actually think being able to visualise in very simple terms the progression, and being a bit of an old cynic, I was sort of thinking, yeah, let's see. But then I went to a presentation just a couple of months ago when the figures were actually getting quite substantial, and you could actually see the clusters of people very visually, and you could see the progression very visually, and I think it was stunning because it really showed you the achievement. And I think seeing it, I'm quite a verbal person and sort of anecdotal person, and being able just to actually visualise it was really, I did actually find that quite stunning. It was good because it was an interactive experience, that the groups felt involved, that they felt that they were genuinely being listened to, that people would value their opinion, and it also gave a feeling of optimism that there was a stream of funding that could be applied for. I think the refreshing thing about the project and the most inspiring thing about the project has been how effectively a disparate group, a motley crew of different providers has actually come together and recognised the value that each of them has and what they can actually give to other people and give to the whole client journey. Bom, acho que ficou claro aí também pelo vídeo, né, como que isso transforma e impacta a vida das pessoas. Esse projeto foi considerado, né, saiu um relatório recentemente da Nesta, que é uma agência de inovação do governo britânico, que foi aceitado globalmente, que citou vários projetos ao redor do mundo de inovação social que impactaram realmente a vida das pessoas e ajudaram as pessoas a viverem e trabalharem melhor. Esse é um dos projetos que foi representado nesse trabalho, um trabalho que está disponível online. Então, é um trabalho que focou bastante na questão de reduzir, sim, os recursos que o governo empregava, mas focou bastante também em tornar as coisas desejáveis para as pessoas. E aí, a questão de ser possível, né, porque esse é o último eixo que a gente tinha comentado, a gente tem que construir um serviço não só pensando naquele momento do balcão onde o cliente está sendo atendido, mas também não só pensando em toda a jornada do cliente, né, os momentos antes e depois que ele está naquele balcão, mas também pensando em tudo que gira em torno desse serviço, né, todos os fornecedores, todas as coisas que... isso aí é um exemplo de um mapa de ecologia que a gente fez para a Fiat, né, e aí vocês estão vendo tudo que gira em torno da questão do uso do carro, né, então diversas coisas, combustível, informação, estacionamento, dinheiro, chaves, né? A minha casa, né? O tipo de garagem que eu tenho influencia o tipo de carro que eu compro, tá certo? Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, não está na cabeça de quem projeta, né? Mas é importante e está no que a gente chama de a ecologia do serviço ou do produto. Não é diretamente relacionado, mas indiretamente exerce uma força muito grande na questão do produto final, no sucesso do produto final.
E quando a gente projeta com essas 3 lentes que eu expliquei para vocês hoje, o que a gente cria são serviços que são úteis para as pessoas, né, fáceis de utilizar, desejáveis, eficazes, eficientes e sustentáveis, porque isso é muito importante, né? O serviço tem que ser sustentável também, tanto quanto modelo de negócio, né, quanto para o meio ambiente, quanto para a sociedade como um todo. Já que a gente está mexendo nos processos, nós temos que repensar, né, os próximos 10 anos, os próximos 100 anos. E diferente, né? Diferente porque diferente de tudo que as pessoas já experimentaram hoje, né? Foi construído de uma forma diferente, obviamente o resultado vai ser diferente. Então a gente não busca começar pelo diferente, que é o que muitas empresas chegam pedindo, né? A gente quer fazer algo diferente do nosso concorrente, né? Mas a nossa busca não está aí, não está em simplesmente criar algo diferente, está em criar algo que é relevante para as pessoas. E construído dessa maneira, de trás para frente, obviamente se torna algo diferente, algo único. Bom, e passando rapidamente aqui essa questão do... eu vou mostrar um slide sobre cada um desses trabalhos. A gente fez, trabalhamos com vários setores, setores do setor público, né? Então, vários departamentos, várias áreas, aqui no Brasil e lá fora, educação, desemprego, moradia, segurança e saúde, um projeto de cada um. A questão da saúde, esse foi um projeto para a NHS, que envolveu entender e compreender um pouquinho mais da vida das pessoas que têm doenças, aquela doença que acompanha a pessoa, crônicas, né, que acompanham elas ao longo da vida. E o objetivo do projeto era conseguir diminuir as vezes que essas pessoas marcavam consultas e retornavam no hospital, né, criando serviços para que elas pudessem serem ajudadas sem necessidade de realmente fazer isso o tempo inteiro. O que não é confortável para elas, porque a doença é crônica, está com elas o tempo inteiro, então toda hora elas têm que ficar voltando no hospital, e não é lucrativo para o governo, que toda hora tem que ficar dedicando recursos para isso. Então a gente criou serviços intermediários que permitem que as pessoas consigam de casa terem as suas ansiedades, às vezes, algumas respostas e algumas coisas que podem ser endereçadas não necessariamente pelo médico. Isso na Escócia para desenvolvimento de skills, né? Então, tanto para quem quer entrar no mercado de trabalho, quanto para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. É uma plataforma que se chama My Learning Space, que acabou sendo uma plataforma online, mas a ideia é que essa plataforma permite que coaches, né, esses coaches de carreira, tenham contato com pessoas que estão começando a sua carreira ou pessoas que estão desempregadas para poder ajudar essas pessoas a retornarem no mercado de trabalho ou a escolherem a melhor profissão. Então, uma aproximação entre 2 pontas, né, também com custo extremamente baixo, porque as restrições são iguais às que a gente tem aqui, não tem muita diferença. Esse é um trabalho na parte de moradia para o bairro de Haringey. Esse é um bairro lá também de Londres, e a ideia aqui era que existiam muitas pessoas desabrigadas, né? Mas o serviço para elas aplicarem para conseguir uma casa, existiam até casas disponíveis, um pouquinho parecido com o que a gente viu lá no Make It Work, mas o serviço para elas aplicarem era complicado e, de certa forma, até um pouco humilhante. Então, muita gente escolhia, propositalmente, não aplicar para esse serviço. Então, o que a gente fez foi entrar, compreender quem são essas pessoas, como elas pensam, o que elas desejam, quais são as barreiras delas, e redesenhar, ajudar o governo a reprojetar esse serviço para tornar esse serviço exatamente mais desejável. E, com isso, a gente conseguiu que mais pessoas se inscrevessem e trafegassem ao longo do processo até conseguir ganhar uma casa. E, por último, a questão da segurança. O home office na Inglaterra é como se fosse a nossa Polícia Federal aqui no Brasil. Eles que cuidam da parte de imigração, uma força policial que atua nas bordas e etc. Não sei se a gente tem algo parecido aqui, vocês podem saber mais do que eu, mas o home office é um pouquinho mais do que a polícia, né? Eles também vão cuidar da parte de Polícia Federal, eles vão cuidar de terrorismo, e tem mais umas funções públicas interessantes. Mas está nessa linha do controle de bordas e etc. A ideia aí era o seguinte, tinha um problema de segurança muito grande, está vendo, não é só aqui, que muitos adolescentes são roubados, né? Tem os seus, que a gente chama acabou de chamando no projeto de hot products, né? Que são produtos quentes, como esse aqui que eu estou segurando na mão, iPod, iPhone, coisas pequenas que os adolescentes carregam e que são caras, né? Ou seja, hot porque vale a pena para o ladrão roubar aquelas coisas. Ele consegue carregar fácil, sumir rapidinho e consegue um bom dinheiro naquilo, né? Então, o que a Home Office queria endereçar é como diminuir esses crimes, como de alguma forma orientar os adolescentes e de outra forma criar processos e novos serviços que permitam que essa taxa de crime diminua. Então, vocês estão vendo aí um workshop que a gente está fazendo com exatamente adolescentes que carregam esses produtos, usuários heavy users, que a gente chama, né? Usuários pesados mesmo, pessoas que carregam bastante dinheiro no bolso em eletrônico, e eles nos ajudando a bolar as soluções que depois a gente apresentou para o home office, né? Então, o envolvimento do usuário aí novamente. E para finalizar, como eu falei, comecei falando, né? Quem somos? Então, a Livework nasceu em 2001, nasceu da ideia dos fundadores de criar realmente serviços que possam endereçar
melhor, que possam ser melhor projetados para as pessoas. Que o que eles viram na época é que os serviços eram projetados primeiro de acordo com as restrições do negócio. E lá no final, depois do processo praticamente pronto, ele era adaptado, só aquele finalzinho lá, para o usuário final. Então, como a gente pode pegar isso que está pronto e fazer com que seja um pouquinho mais fácil do cara lá utilizar? Ah, bota uma placa aqui, dizendo que aqui tem o serviço. E a ideia deles era o contrário, era fazer com que o serviço fosse criado a partir das necessidades e desejos dessas pessoas. E o design de serviços, então, nasce em 2001 comercialmente com a Livework no mundo. Então, nós somos pioneiros na aplicação do design de serviço no mundo. O design de serviço nasce academicamente em 1995 na Alemanha, na Escola de Design de Cologne. Né? Mas a gente traduz isso comercialmente, que eu falo entre aspas, porque a gente trabalha, nosso portfólio é meio a meio, setor público, setor privado. Né? Então, a gente está no Brasil desde janeiro. Então, aí onde a gente atua, nós temos escritórios físicos em São Paulo, Londres e Oslo, né? Mas atuação basicamente no mundo inteiro, com projetos acontecendo nesse momento. Esses são nossos clientes, né? Alguns deles do setor privado e setor público também. A gente consegue Secretaria de Turismo também, de São Francisco do Sul, né, um projeto que a gente fez para eles ano passado, e por aí vai. Então, a gente tem que ser empresas privadas, empresas públicas, empresas de produto também. Muita gente fala, mas o que a Johnson, o que a P&G estão fazendo com serviços? Né? Na verdade, no cenário que eu mostrei para vocês hoje, né, o produto não consegue mais existir sem a orquestra de serviços que existe na prática em volta dele, quer vocês queiram ou não. Né? Uma Coca-Cola, ela não aparece simplesmente depois que você tira o seu dinheiro da carteira, né? Alguém te entrega essa Coca-Cola, e essa experiência dessa Coca-Cola ser entregue a você muda completamente a forma como você saboreia ela. Né? Então, esse tipo de pensamento que todas essas empresas, mesmo de produtos, já têm hoje e fazem com que muitas delas procurem realmente criar inovações de serviço. Essas são algumas referências que eu quero deixar para vocês. Né? O livro que o Roberto, né, aliás, eu estou aqui hoje porque o Roberto me encontrou nesse livro, eu escrevi o prefácio do livro do Tim Brown no Brasil. Esse livro se chama em inglês Change by Design. É um livro clássico que explica um pouco, não em linguagem técnica, mas em linguagem fácil para todos entenderem, o que o Design Thinking pode fazer pelas empresas. É um livro da IDEO, né? Foi lançado no mundo inteiro e traduzido recentemente pela Campus no Brasil. Nós estamos escrevendo um livro que deve ser lançado em março do ano que vem, só com cenários e casos brasileiros também, para ilustrar um pouquinho também o potencial que o nosso país tem. Nós temos, falando sobre problemas complicados, nós temos todos eles. Então, eu falo que daqui a 5, 6 anos, nenhum outro país vai desenvolver mais o design thinking do que nós. O potencial é imenso. E a gente tem aqui, falando sobre design de serviços especificamente, bastante coisa, gente, atenção, bastante coisa sobre o setor público. Touchpoint, essa revista vocês podem assinar pela internet e vocês vão ver bastante coisa que está acontecendo ao redor do mundo no setor público, utilizando design de serviços, projetos como esses que eu mostrei agora. Né? O livro Design Thinking em português é aquele ali do meio, né? O do cantinho aqui, Design Thinking, é o mesmo nome, mas esse é um livro que não está publicado no Brasil ainda. Né? Acabou que a Campus, na hora de traduzir, colocou o mesmo nome no outro livro, mas é um livro interessante também que fala também de projetos no setor público. Tá? Então, também vale a pena. Tem todos esses livros, de alguma forma, a Livework também aparece. Né? Ali eu escrevi o prefácio, na Touchpoint a gente sempre está, porque tem projetos nossos sendo apresentados. E no Design Interaction, aquele último livro ali, para quem gosta do assunto de design, esse já é um livro um pouquinho mais técnico, mas para quem gosta do assunto, quer se aprofundar, né, esse livro ensina bastante sobre a questão da prototipagem, porque o design de interação entrega muito essa questão da prototipagem, de você tangibilizar ideias antes que na prática elas existam no mundo real, que é o que a gente fez naquela sala como essa, botando as pessoas para colaborarem com papel, o que depois se tangibilizou em processos e instituições. Né? Então, esse livro também tem um capítulo inteiro falando sobre como, a história mais ou menos que eu contei aqui para vocês, como a Livework nasceu e como a Livework faz isso para serviços. Bom, prometo que estou no fim, essa é a nossa metodologia. Então, Insights é a fase que a gente mergulha, como eu mostrei para vocês, Ideias é a fase que a gente cria, e a gente faz isso junto com os usuários finais e junto com os colaboradores, atenção, importante, que vão entregar o projeto. Porque não adianta nada a gente chegar com um processo pronto e baseado numa pesquisa que a gente fez de imersão e o teu funcionário lá na ponta não se sentir capaz ou não se sentir parte daquilo. Né? O que acontece é que o teu processo vai falhar na ponta. Ele foi bem construído, ele endereça uma necessidade, um desejo, ele é genial do ponto de vista de idealização, mas ele não tem quem? As pessoas que vão implementar aquilo. O que faz com que no final ele seja genial somente aos olhos de quem criou, né, e se torne realmente um fracasso. Então, envolver tanto quem vai entregar o serviço, quanto quem vai consumir o serviço no processo de design, no processo de projeto, é extremamente importante.
protótipos que vocês viram aqui, a gente tangibiliza bastante as ideias antes de torná-las reais, uma forma da gente economizar, diminuir riscos, né, e gerenciar os custos melhor de implementação e também diminuir a chance de fracasso, que a gente vê em muitos lugares. Espero que a partir de hoje, quando vocês verem isso, vocês também façam parte das pessoas que criticam esse tipo de ponto de vista, porque o que eu mostrei para vocês aqui hoje é muita gente dizendo que inovação, a empresa tal lançou uma inovação que falhou, né? Depois que vocês viram isso aqui tudo hoje, gente, isso é possível? Uma inovação, é possível que ela falhe? Não, ela lançou uma invenção que falhou. Ela lançou algo novo que falhou. Mas se a inovação é valor percebido, se a inovação acontece quando acontece aquela colisão entre o que você ofereceu e o que as pessoas adotaram para a vida delas, não tem falha aí. Se é uma inovação, já está ajudando as pessoas a viverem melhor, né? Então, esse é o recado para hoje. Essas são as 4 fases que a gente endereça, né? Então, o que, né, que é aquela proposta de valor do serviço, o que vai ser o serviço, para quem, como que esse serviço vai ser entregue e por quem esse serviço vai ser entregue, toda a parte de capacitação. E a gente faz isso porque a gente, na verdade, a gente ajuda empresas a empregar criatividade e empatia nos seus processos internos e externos, né? Serviços também são internos, né? Tem um projeto atualmente que a gente está trabalhando que envolve o redesenho dos processos de recrutamento, seleção e bonificação e etc., e motivação dos funcionários de uma empresa. Então, não tem nada a ver com o cliente final diretamente, mas, claro, afeta completamente a experiência final. E a gente faz isso porque, muitas vezes, nem tudo que é valor para a empresa, repara aí, quando a Air France fez um esforço fenomenal para poder comprar o Airbus, né, 380, que é o A380, que é o maior avião do mundo, né, o espaço no A380 não é o que falta, né, e eles investiram muita grana para serem os primeiros e saírem na mídia como os primeiros, mas se espaço no Airbus 360 não é o que falta, espaço para você lá dentro é sim o que falta. Nós não ganhamos 5 centímetros nesse avião. Então, nem tudo que é valor para a empresa, nem tudo que é valor para a organização, nem tudo que é visto com bons olhos dentro de casa é realmente visto dessa forma e desejável lá fora, né? E é por isso que a gente trabalha realmente de fora para dentro. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer novamente ao Roberto e foi um prazer estar aqui. Meu nome é Francisco Castilho, eu trabalho na Fundação Procon. Então, já tive a oportunidade de falar com o Tennyson. Eu venho a praticamente todas as apresentações aqui do Inovaday desde o ano passado. Já vi muitas palestras boas, muito boas, ótimas, mas achei a sua excelente, assim, um conteúdo fantástico. E até comentei preciso rever mais uma meia dúzia de vezes para poder absorver a série de ideias que tem ali. O que eu ia colocar até para reflexão aí, até que tinha comentado, é que assim, junto com aquelas ideias da empatia que você falou, que era um dos primeiros bases ali, eu falo assim, em termos, já trabalhei na área privada e agora na área pública. Especialmente na área pública, a base é a motivação. A motivação é o fundamental. Eu acho que e a motivação não é só a remuneração, né? Aquilo que a gente estava conversando é a questão de ser reconhecido, é a questão das pessoas enxergarem que ali tem mais do que um funcionário público, né? E até eu penso assim, trate sempre o funcionário como se fosse um cara preguiçoso, mesmo que ele não seja, e vários não são, ele acaba se tornando, né? Então, a motivação acho que é o principal. E nesse processo de mudança, eu até tinha comentado já outra vez com o Pepe, numa questão de comunidade social, que eu falei, criei para um sistema, ninguém acessou, né? E eu fiz propaganda e tal, fechou. Criei no Ning, que agora passou a ser pago, encerrou, porque também idealismo chega num ponto, não dá, né? Não vou pagar do meu bolso. Mas assim, e aí o Pepe colocou bem, quer dizer, na verdade, quem tem que comprar a ideia tem que estar em cima. Você embaixo não consegue muita coisa. Então, acho que esses pontos são os principais. Tem outras coisas que eu achei muito interessante, mas isso que eu queria colocar. Para complementar o que você está falando, né, a gente estava conversando isso agora no intervalo, a ideia da motivação, né, não é fácil você motivar, né, as pessoas elas precisam de motivação para poder executar as coisas, né.
Nos nossos projetos, a motivação vem bastante pelo que vocês viram aqui, que é as pessoas se sentirem envolvidas desde o começo do projeto. Então, as pessoas não recebem um processo no final que elas têm que executar. Elas recebem um processo no final que elas ajudaram a criar. Isso muda um pouco a perspectiva delas em relação à prestação do serviço, né? É muito diferente, porque elas estão acostumadas, sim, é verdade, a executar aquele procedimento diário, aquela caixinha todo dia e achar que o trabalho que elas fazem não afeta, no final, essa questão do desemprego. Está até comentando no intervalo, né, que isso não é diferente na Inglaterra, não é diferente em lugar nenhum do mundo, né? As pessoas realmente estão executando aquele trabalho todo dia, focado naquilo, elas perdem a linha da visão geral, de saber o quanto aquele trabalho ali, por mais que pequeno, por mais que seja preencher um formulário, entregar um formulário, afeta no final a empregabilidade de alguém, né? Mas elas perdem isso não por culpa delas, elas perdem isso porque elas nunca sequer foram envolvidas no processo de criar aquilo para entender o valor que aquilo tem no contexto geral. Então, quando a gente envolve essas pessoas desde o começo no projeto, elas ganham uma nova perspectiva sobre o serviço, né? Isso muda um pouquinho isso. E a motivação, ela vem vindo, né? Ela vai crescendo, não é imediato, porque nada que envolve comportamento humano é imediato. Alô? Bom dia, parabéns pela sua apresentação. Meu nome é José Antônio, eu trabalho com o Roberto nesse programa de inovação no setor público de São Paulo. E uma das suas fotografias mostrava lá o processo de criação, talvez da Live Work, não sei se era o trabalho de vocês, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre layout, a importância do layout de uma organização para facilitar o trânsito de ideias. Como é que isso é pensado lá por vocês? No sentido do blueprint que a gente estava mostrando. Layout físico mesmo, como é que você se dispõe, como é que as pessoas se comunicam? Legal. A gente tem um conceito que a gente explora bastante, que se chama espaços compartilhados, né? Porque quando a gente faz aquilo que eu estava propondo agora nessa sua pergunta, de juntar as pessoas e colocar essas pessoas para colaborarem desde o início do projeto, né? A gente tem que entender que a gente tem grupos de pessoas entrando e saindo, né? Ao longo do caminho do projeto. Então, eu vou envolver usuários finais no começo, vou envolver colaboradores no meio, não sei, o que o projeto demandar. Mas o importante é que as informações que foram compartilhadas por essas pessoas estejam o tempo inteiro visíveis para que outras pessoas também possam ter contato, né? Com isso que a gente faz, para fazer isso, respondendo a sua pergunta, a gente usa bastante paredes, bastante espaços físicos que permitem que o projeto se torne visual, né? Utilizar o design, quando a gente fala design de serviço, ele inclui também a questão de você tornar a informação o mais visual possível, porque isso cria uma democratização na compreensão, no entendimento e potencializa as ideias. Se nós dois temos o mesmo entendimento sobre um problema, nós dois estamos mais alinhados e existe mais força, mais potencial de ideias boas serem geradas do que se eu tenho um entendimento e você tem outro completamente diferente. Então, o shared space, ou o espaço compartilhado, serve exatamente para a gente gerar essa democratização ao longo do projeto, e muitas das coisas que vocês viram nas paredes, ficam nas paredes ao longo de todo o projeto, mesmo que ele dure meses e etc. Ok, bom dia. Meu nome é Maria de Lourdes. Prazer. É a primeira vez que eu participo desse evento. Estou encantada com o nível. Muito bom. Bom, a minha dúvida é o seguinte. Pelo pouco que eu consegui captar, até que ponto eu apenas não me preocupo em soluções de problemas, ao invés de correr por outro caminho e descobrir as causas desses problemas? Até que ponto eu não posso me confundir, né? De soluções, essas inovações, pensar só a curto prazo, ou simplesmente ampliar um pouco mais a base de visão para poder ter uma projeção de longo prazo. Exato. É muito boa a sua pergunta e é muito pertinente porque, na verdade, quando a gente aborda um problema, né, quando é nos dado um problema, o problema sempre é trazido do ponto de vista de quem tem o problema, né? Então, o problema existe para quem tem esse problema, né? Então, nós temos um problema que é o seguinte: o problema, no caso que eu mostrei para vocês, era o governo, nós temos 35.000, 400.000 vagas, né? E tem 70.000 pessoas, 50.000 pessoas desempregadas e as pessoas não se aproximam e não ocupam essas vagas. Então, as pessoas não estão efetivamente aplicando para essas vagas. Então, esse é o nosso problema. Quando a gente mergulhou no universo de quem realmente estava fazendo isso, aí é onde acontece a mágica do que você acabou de dizer, de você pegar e enxergar um problema, porque muitas vezes um problema que você está achando que é um problema é um sintoma, é uma causa de um outro problema, né? Mas isso você vai descobrir quando você mergulhar no universo das pessoas, né? Quando a gente mergulhou no universo das pessoas, a gente viu que o problema não era que elas não estavam se endereçando para a empregabilidade. Muitas vezes elas estavam tentando arrumar um emprego, procurando emprego, só que elas não tinham nenhum mecanismo que ajudasse elas a encontrar um emprego
emprego certo para o momento em que elas estavam, e elas não tinham nenhum mecanismo que ajudassem elas a passar e superar barreiras que existiam e que, se continuassem na vida delas, as empresas iam cortá-las de volta, né? Então esse era o problema. O problema não era em si que as pessoas não estavam indo se inscrever nas vagas que estavam disponíveis. Então aí é um exemplo de como um problema que parece que é o problema não é realmente o problema. E inúmeros problemas. Se a gente pensar com essa mesma mentalidade, por exemplo, na obesidade infantil ou no trânsito de São Paulo, a gente vai ver que o problema do trânsito de São Paulo não é a quantidade de carros que São Paulo tem, né? Assim como, por exemplo, eu particularmente não acredito que o problema da criminalidade no Rio com os idosos não se resolva ensinando os idosos a lutar karatê, né? Então isso é endereçar efetivamente o problema, né? Só que, óbvio, o problema do confronto que está acontecendo, o idoso e o criminoso, não é efetivamente o problema que está causando aquele confronto, né? Então, dá um passo para trás, o design de serviço propõe dar um passo para trás e observar o que eu mostrei, que é a ecologia, o que gira em torno daquele problema. E ao observar essa ecologia do que gira em torno e observar isso através da vida de quem usa, entendendo aquela jornada que eu mostrei para vocês, né, a gente consegue fazer um cruzamento e entender o que realmente é o problema. Ou, muitas vezes, gente, a gente está até aqui sempre investindo em achar a grande causa, ou aquele grande desafio, mas muitas vezes são pequenos, um monte de coisinha pequena, né? Então a gente tem, nesse caso, no Make It Work, né, as pessoas não estavam procurando emprego por um monte de coisa, não era uma coisa só, né? Só que a gente resolveu ordenar elas e endereçar cada uma delas juntando essa liga. Então muitas vezes a gente, ao realmente dar um passo para trás e olhar para um problema, a gente vai descobrir milhares de problemas, né? Esse é o ponto. Mas é isso, a ideia é realmente essa, não é você atacar os problemas que existem hoje, né? É você atacar realmente, resolver os problemas que existem hoje, mas com base numa nova perspectiva, né? No olhar de quem realmente experimenta aquilo. Quando tu faz isso, já respondendo aquela tua segunda colocação, você já está projetando algo para o futuro, não para o presente, porque você está projetando através do que as pessoas que vão consumir aquilo desejam consumir ou enxergam que é necessário, né? Então, não é aquela ação imediatista, mas é algo que já vem um pouco mais composto, um pouco mais preparado para enfrentar as mudanças, né? E já enfrentando as mudanças que estão acontecendo. Mais alguém, pessoal? Tênis. Meu nome é Pedro, eu sou de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais, venho aqui conhecer, né? Estou concluindo o meu mestrado, né? Essa é uma parte sobre gestão do conhecimento no setor público, e achei muito interessante. E uma consideração, né, uma pergunta que eu tenho para fazer em relação ao depois, né? Você falou muito do antes, de você perceber, né, o que deve ser feito antes e depois, né, a questão da avaliação dos resultados, da mensuração, qual que é a importância, como que vocês vão avaliar esses resultados, até para vender essa ideia depois, né, claro, para continuar, né, vendendo essa ideia dentro do setor público, nas organizações privadas também. Bom, isso é muito importante, né? Até porque a gente tem uma mentalidade, não só no setor público, no setor privado também, de o que não cabe num PowerPoint, o que não cabe num Excel, não existe, né? Então a gente precisa conseguir mensurar isso, transformar isso, tangibilizar isso em resultado. E é o que você viu ali, quando a gente fala que a gente reduziu de 62 mil libras o custo de pegar uma pessoa que está desempregada e realocar essa pessoa no mercado de trabalho para 5 mil libras. Então, exatamente, antes de começar o projeto, entender, através da ecologia desse serviço que vai ser criado, né, e ao longo do projeto também, quais são as forças que atuam em volta desse serviço e como a gente pode mensurar resultado. Resultado muitas vezes não é diretamente um valor financeiro, né? Muitas vezes é como isso impactou a vida das pessoas, como as pessoas mudaram de vida, mas quais são os mecanismos que a gente pode criar para medir esses resultados? Para que não fique um negócio, como isso impactou a vida das pessoas? Não, impactou muito bom, foi legal. Não funciona. Então, o que a gente vai criar para efetivamente conseguir medir isso, de alguma maneira, né? Então, isso ao longo há uma preocupação ao longo do projeto de criar esses mecanismos, né? No início do projeto, porque quem nos contrata geralmente já sabe mais ou menos o que quer medir, né? Mas ao longo do projeto, novos mecanismos, novos dispositivos aparecem, né? Porque a gente vê que se a gente fizer isso dessa forma, vai impactar a vida das pessoas daquela forma. E a gente pode medir isso daquela forma, dessa maneira. Então, há um design também em cima dos mecanismos de retorno de investimento. É necessário.